Vamos ficar de pé e vamos orar, gente boa. Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que Tu nos deixas viver. Obrigado por mais uma semana. E obrigado a Deus porque chegamos até aqui nos ajudou o Senhor. Agora nós te pedimos que Tu sejas conosco e que Tu estejas nos orientando, iluminando o nosso entendimento, para que Tu sejas glorificado na nossa vida e no nosso ministério. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, minha gente, capítulo 4, deveres do trabalho missionário, na unidade 2. Deveres do trabalho missionário, na unidade 2. Na semana passada, nós falamos sobre chamada, qualificação e preparo missionário. Vocês que não vieram semana passada, vocês chegaram a ver na internet? Chegou a ver? Porque o que acontece? Seria importante vocês darem uma olhada, porque já é uma vantagem, né? Então, que eu pretendo, tudo dando certo, pelo que a irmã Elinéia falou, o último dia de aula antes da prova é o dia 15. Então eu quero ver se até semana que vem a gente fechou todas as unidades, para no dia 15 a gente só falar, né, não posso dizer o que, mas falar algo que possivelmente vai cair. Mas agora, seria importante se vocês dessem uma olhada, tá? Tenta dar uma olhada assim. A irmã Elinéia chegou a mandar link para vocês? Que eu pedi a ela para mandar. Mandou? Então quem não viu, porque não viu. Então tá bom. Então, vamos falar sobre o capítulo 4, deveres e o trabalho missionário. Felipe, em casa que depois eu fiquei pensando sobre aquele esclarecimento que você pediu. Eu reparei que você usou a palavra academia umas 4 vezes. Não, eu não. Quem falou foi minha irmã. Quem mais? Eu tinha perguntado se a parte... Eu não tinha entendido muito bem o que é o preparo físico para o missionário. O que seria na prática? Entendeu? É só saúde, fazer laudo, exame, tá? Porque vocês meio que escutei a palavra academia do Não, pastor, tá enganado. É a academia de Jesus Cristo. Foi o senhor que falou, ir pra academia, alguma coisa. Acho que foi ele. Aí ela despertou. Aí ela falou, academia é pecado. Eu falei. Isso. Então, minha gente, joga a culpa em quem não está aqui, fica mais fácil. Então, a gente vai falar aqui sobre a prática do exercício missionário, porque muito se fala como ele deve ser tratado, os seus direitos e a sua manutenção no campo missionário. E aí é importante a gente pensar, né, sobre as responsabilidades que cabe àquela pessoa, o vocacionado, que está no campo, né? E aí, todo aquele que se dispõe a realizar a obra de Deus, seja local ou além das fronteiras, vai enfrentar algumas dificuldades no cumprimento do chamado, né? E a gente, por exemplo, pode observar que é comum que às vezes o obreiro vá, mas ele não se identifica e volta. E é claro, não volta assim da noite para o dia, né? Até porque tem aquele sentimento de derrota, né? De não ter conseguido, aquela pressão, né? Porque assim, teve o culto de despedida, tal, o pessoal, já voltou? Foi chamado, não foi, né? Então, aí às vezes a pessoa de repente estava até pensando em voltar, mas não voltou ainda, porque assim, como é que vai ser contar para todo mundo, não é mesmo? Então, e diante de situações assim, é comum que às vezes, né, o missionário ele seja fortemente pressionado. Por exemplo, estou pensando em desistir, mas eu vou insistir mais um pouco. De certa forma isso até ajuda um pouco a vocação, né? Porque um pouco de pressão não faz mal não. E aí é algo que a gente vai observar aqui, até em Romanos 10:13, 10:15, que diz, né, e como pregarão se não forem enviados? Né? Como está escrito, quem formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui a gente observa, né, a importância
né, do missionário ser tratado com respeito e dignidade. Porque às vezes, principalmente ou a agência que envia ou a igreja que comissiona, às vezes tem aquela ideia de que assim, você pode sonhar em ter um carro novo. O missionário, se quiser comer um pedaço de carne, ele é mercenário, né? Então, rola muito disso, né? De que assim, é como se o vocacionado não pudesse ter um sustento digno, não pudesse ter uma vida digna. E uma coisa é quando não há infraestrutura para dar o suporte para o missionário. Mas às vezes a igreja tem condições, ou às vezes a agência missionária tem condições, e o indivíduo está passando algumas situações que nós entenderíamos como desumanas, né? Então é importante a gente observar isso. E aí, uma das coisas, né, que precisa estar bastante, como eu posso dizer, bastante estabelecido, é o plano traçado na obra de missões, né? Como diz aqui na página 90, em relação à questão de manter vínculos, elaborar estratégias, se aperfeiçoar, né? Ter boa administração, boa interatividade. Então a gente, por exemplo, deve lembrar a importância do preparo, né? Porque o indivíduo ele vai fazer muita coisa que vai exigir do corpo dele, até porque ele vai trabalhar em algumas situações em que de repente ele não trabalhava onde ele vivia. É como, por exemplo, nós moramos em zona urbana, então não é uma coisa corriqueira para a gente escalar trilhas, esses negócios assim, no dia a dia da gente. Então, o que acontece? De repente, você vai para um lugar onde o ambiente é muito seco, ou você vai para algum lugar onde, de repente, a estrada é de chão, você pedala na lama. Quem pedalou na lama sabe como é que o negócio é legal, né? Então, dependendo da situação, né, você precisa se preparar. Mas não basta só isso, né? Porque a questão é o recurso que a agência te mandou. Você, digamos, recebe agora e só vai receber daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 15 dias. Você tem as despesas do trabalho missionário e tem as suas despesas particulares. Até que ponto você lida com isso? E isso, é claro, a gente pode começar a treinar agora. Até quem ganha mesada pode treinar a administração financeira, né? Meu pai sempre dizia, gasta metade do que ganha. Nunca entendi, hoje sinto na pele. E aí, né, em relação à questão dos recursos, né, como nós falamos aqui, ele até menciona, né, a autora, o missionário não pode fazer uma compra, por exemplo, de um terreno ou outro imóvel sem ter as condições para honrar o compromisso, acreditando que conseguirá o recurso no tempo certo com a sua igreja e ou mantenedores. E isso, tem gente que às vezes fala assim, não, mas a igreja é uma obra de fé. Sim, uma coisa é quando você usa a sua fé e não compromete o nome do Evangelho. É importante a gente lembrar disso, porque às vezes a pessoa, ela faz um negócio, por exemplo, você chega numa casa de material e fala assim, olha, me vê tantos sacos de cimento e eu vou estar pagando no dia 24. Aí, de repente, um obreiro te pergunta assim, mas missionário, como é que a gente vai pagar? A missionária, não, Deus vai resolver o negócio. Aí, imagina bem, não veio dinheiro, você não pagou a casa de material, já é uma pessoa que você não consegue levar para o culto da sua igreja. Por quê? Porque na cabeça do indivíduo ele não vai entender que você não entendeu direito a revelação. Ele vai entender que você é um carnalho. Né? Assim, porque eu até entendo que de repente o irmão ele está naquele ato de fé, tipo a mulher do fluxo de sangue. Eu vou comprar, eu vou na fé e Deus vai providenciar o cordeiro para o sacrifício. Até entendo que a pessoa não está indo com uma fé, mas o dono da casa de material não vai ver assim. Então a importância do discernimento.
espero que vocês entendam. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter atos de fé, só que a gente não deve ser irresponsável. Se você observar, eu estava até falando isso em nossa igreja ontem, que os profetas, quando eles são chamados por Deus, hoje em dia é muito comum você escutar alguém falar, né? Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Geralmente assim, é o carro, é a casa, um negócio assim. Dificilmente é uma profecia como a de Ágabo. Não sei quantos lembram dessa profecia, que Ágabo pega os cintos de Paulo e fala assim, ó, o dono desse cinto aqui vai passar um sanhaço se for para Jerusalém. Né? Então, assim, até porque profecia assim, as pessoas vão falar o quê? Eu não recebo essa palavra, né? De Deus. Entende? Então, o pessoal hoje confunde muito profecia com pensamento positivo, né? Que não é errado ter pensamento positivo. A gente só não pode misturar as situações. Profecia é quando você é porta-voz do que Deus está mandando. Pensamento positivo é quando você diz, eu vou conseguir, vai dar certo, agora vai. Não é errado. Só não é profecia, né? E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo ele pega esse pensamento, né? Eu estava até falando isso ontem, que todo mundo fala, eu profetizo. Só que quando Deus chama os profetas, pode reparar, eles dão uma recuada. Eu sou uma criança, eu não sei falar direito, quem sou eu? Você pode reparar, porque eles têm a noção da responsabilidade. Eles sabem que é o seguinte, espera aí, eu vou agir em nome de Deus. Pô, agir em nome de Deus, já ficou complicado o negócio, né? Eu vou falar e o pessoal vai acreditar que é Deus que está falando. Só que se eu falar coisa desagradável, vão dizer que não é Deus. E até o negócio se cumprir, eu tomo uma coça. Tá entendendo? Eu fico queimado. Preso. Tá dando para entender? Então, assim, hoje eu tenho uma noção que assim, acho que as pessoas elas nem vão no dicionário para saber o significado da palavra profetizar, né? E aí, às vezes o missionário ele até está cheio de fé, só que, por exemplo, ele de repente não se certificou bem como Gideão em relação ao seguinte, é isso mesmo, Senhor, eu preciso de uma confirmação, é o teu nome, é a tua palavra, eu estou iniciando um trabalho aqui, eu tenho que ter certeza absoluta que é o Senhor, não pode ser um sonho de barriga cheia, eu tenho que ter certeza absoluta, né? Porque dependendo do que eu fizer aqui, vão ridicularizar o teu nome. Porque vamos e venhamos, você é missionário, você foi para lá, todo mundo começou a te zoar, você voltou. Mas você não está mais lá, mas todo mundo lembra do Deus que, né, não te deu recurso para honrar teu compromisso. E não foi Deus. Entende mais ou menos onde a gente quer chegar? Então é importante, né, a questão, né, do vínculo também com a igreja mantenedora. Prestar relatório é um negócio fundamental, porque você está dizendo o que está sendo realizado. Olha, nós conseguimos isso, nós conseguimos aquilo. E aí quando você chega para a igreja e fala assim, olha, vocês conseguiram 10 álbuns. O pessoal da igreja tem que ter participantes do negócio, porque né? Porque o que acontece? Lembra do chamado? Tem aquele que exerce o ministério orando, tem aquele que exerce contribuindo, e tem aquele que exerce indo. Não sei se vocês lembram, semana passada, né? E aí, a importância de prestar o relatório, ser submissa ao ministério, porque às vezes a pessoa, porque ela tem um certo carisma, ela muitas vezes se acha melhor que os outros. E aí, às vezes ela se acha superior até ao seu próprio nível. E é uma coisa que, pelo menos eu entendo, que todo mundo deveria guardar no coração. Talvez você pregue melhor do que o seu pastor, mas ele tem uma estrada antes de você. Eu acho que só respeitar essa estrada seria o suficiente para Deus honrar você. É que nem a gente com o pai e a mãe. Tem filho que trata pai e mãe como se fosse colega de bola de gude. Não vamos esquecer que os nossos pais nos deram o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida. Você troca o seu salário pela sua vida? Você troca a sua roupa pela sua vida? Você troca o seu carro pela sua vida? Tem gente que troca por aí no assalto, né? Mas eu não acho que é por querer, eu acho que é por reação. Então, assim, os nossos pais nos deram o que nós temos de mais importante. Como é que a gente vai tratar o pai da gente, a mãe da gente, como se fosse um colega de bola de gude? Né? Então, às vezes as pessoas elas não sabem tratar os outros com deferência. Não estou falando errado, tá? É deferência mesmo. Então, aquela questão de você olhar e, peraí, não, é o meu líder. É o cara que me deu oportunidade.
Se eu estou fazendo isso aqui, é porque ele abriu uma porta para mim. Ele me apresentou alguém. Ele me recomendou alguém. Né? Então, essa consciência só faz a gente ganhar. Até porque, se você não é um bom liderado, tua equipe está vendo isso. E a primeira coisa, quando você quiser cantar de galo, vamos te lembrar que você é rebelde. Entendeu? O povo, desculpa, mas o povo é mau, estou falando. E aí nisso, trabalhar em conjunto com a igreja local. Né? Então, aquela questão de você ser parceiro. Para o indivíduo entender que é o seguinte, olha, fulano não é independente. Se tem um negócio que, pelo menos para mim como pastor, eu acho triste, é aquela questão, né, do indivíduo que está ali, por exemplo, dizendo que você é o líder dele, querendo que você preste assistência a ele como líder dele, mas ele não te trata como líder dele. Aí, qual é desse cara, né? Então, é um negócio para a gente, né, pensar. E a importância também de buscar aperfeiçoamento. Tem gente que tem aquela ideia de que o sucesso é o topo de uma montanha. O sucesso é uma jornada. O sucesso é uma caminhada, ou seja, você não tem limite para crescer. A única coisa que pode estacionar o seu crescimento é a sua morte. E ainda assim, dependendo do que você fez, seu ministério continua. Olha o caso de Wesley, né? Vocês aí, né, que são... Todo mundo aqui é wesleyano, né, desse lado? Ah, não? Ah, entendi. Então, eu pensei que aqui eram os assembleanos e aqui eram os wesleyanos. Só pode Então, né, por exemplo, que nem eu tive uma experiência hoje, eu escrevi, né, uma revista de 13 lições para a minha denominação. E aí, o que aconteceu? Hoje eu recebi um WhatsApp de um diácono de uma igreja batista em Angola. E a nossa convenção é aqui, estado do Rio de Janeiro. Mas alguém deve ter mandado o negócio. Eu falei, meu Deus, irmão, eu cheguei a Angola? Ele o irmão está aqui, a gente já vai estudar o irmão. Aí, olha como é que as coisas são, né? Eu tô ali, né, que nem quando eu falo para os outros que eu moro em Caxias, o pessoal fala assim, é 25? Não, lá pelo lado. Então, aí, eu morando ali em Olavo Bilac, pastor em São João de Meriti, e o meu texto já está em outro país. Aí o que acontece? Mas eu imaginava isso? Não. Mas o que acontece? Você vai fazendo, Deus vai abrindo porta, e você vai fazendo, e Deus vai abrindo porta, e você vai fazendo, e Deus vai abrindo porta. O problema é que tem gente que pensa o seguinte, eu queria ser diácono, já sou diácono, cheguei, pronto. Aí o pastor fala assim, fulano, leva aquilo ali. Ah, pastor, pede lá porque está em experiência. Agora já... Patente alta. Ô pastor, qual é, pastor? Por favor, né? Então, o indivíduo, ou seja, esse cara está condenado a quê? A ficar estacionado. Porque ele entende que ele já chegou. Ah, sou pastor, pronto, agora beleza. Agora todo mundo fica de pé, pula com um pé só, dá uma rodadinha, né, e tal. Aí fica nessa brincadeira quando assim, peraí gente, eu tenho uma jornada, né, e assim, e que coisa fantástica, né, quando você pega os textos de Paulo e vê que assim, meu Deus, olha quanto tempo o homem morreu, e olha o quanto tempo, né, que os escritos que ele se permitiu usar por Deus, né, de chegar até nós. Olha quanta gente já abençoou, a quantos lugares chegaram, né? Chegou o material dele. E aí você olha para uma situação dessa e verifica o seguinte, a importância da gente estar sempre buscando o aperfeiçoamento, da gente estar sempre querendo crescer. Talvez, no lugar onde você está, você é um maioral, mas se você andar um pouquinho para mais alguns outros lugares, você vai ver que em alguns lugares você ainda é o bobo da mesa, tem mais coisa para crescer. De repente você domina muito uma coisa, mas aí se você sair daquele círculo ali, você vai ver que em outros lugares você ainda é um anãozinho. E aí você vai buscar o crescimento. O que acontece é que a pessoa às vezes ela fica na comparação. Ah, sou melhor que meus irmãos. Meus irmãos só conseguiram estudar até o ensino fundamental. Eu fui ao ensino médio, sou melhor. Estou muito bem. Ou então meus irmãos fizeram ensino médio, eu fiz faculdade, estou formado. E daí? Então a ideia, né, da gente estar sempre, né, se aperfeiçoando. Por quê? Porque observa bem. Imagina,
se você é um missionário que fala inglês, você tem vantagem. Se você é um missionário que fala inglês e fala mandarim, você tem mais vantagem. Né? Se você fala inglês, espanhol, mandarim, francês, alemão, você tem mais vantagem. E aí o que acontece? Algumas pessoas pensam o seguinte: ah, mas que utilidade vai ter porque de repente eu vou estar trabalhando ali no centro do Rio? Você não sabe o que pode vir a acontecer. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu tentei me policiar, não sei se deu para vocês perceberem, né, que assim, como eu dirigi congregação numa comunidade durante um certo tempo, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Então eu falo de um jeito meio que assim, às vezes minha esposa escuta pastor falando e fala assim: ah lá, Rubem, é assim que o pastor fala, entendeu? E aí nesse caso, só que na hora de escrever eu tentei ter todo o cuidado do mundo para não usar regionalismo. Por que acontece? Se você fala coisa, né, já é, ou então uma gíria de antigamente, né, arrebentou a boca do balão, né, o Felipe não conheceu isso não. E aí o que acontece? Falou, né, falou, os mais antigos aí já escutaram. E aí, por exemplo, você vai mandar um negócio, né, para um outro lugar, mesmo que seja de língua portuguesa, mas eles não estão conectados com aquilo. Você vai mandar para São Paulo, não vão estar conectados, imagina para outro lugar. E aí o que acontece? Aí você tendo esse cuidado, isso já ajuda. E é importante a gente ter aquela ideia de assim, como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tudo bem, hoje ninguém está vendo o seu trabalho de excelência. Mas Deus está vendo. Eu estava falando ontem sobre Neemias, e quando Neemias pergunta para Anani, né, como é que estão os meus irmãos? Aí eu falei, né, para o pessoal sobre a situação de José no Egito, que qual foi o elo entre a cadeia e o palácio? Foi ele chegar para uns dois caras que estavam meio arrasados e perguntou assim: o que aconteceu com vocês que vocês estão desse jeito? Não sei se vocês lembram da passagem. Os caras cada um tem um sonho e fica angustiado. Mas até aí, se ele não perguntasse, os caras só tiveram um sonho. Mas ele chega e pergunta: o que aconteceu com você? Esse que aconteceu com você foi o elo entre a cadeia e o palácio. Se ele é um cara egoísta, ia estar lá na cadeia até hoje. Está dando para vocês perceberem como é que é o negócio? Então, às vezes a gente está a um passo da vitória, mas esse passo significa o quê? Dedicação. Não se dedicou, a vitória não chegou, a gente faz o quê? Reclama. Não é isso que o povo faz? Não sei porque eu não tenho sorte. Eu acho esquisito crente dizer que não tem sorte, né? Sorte, crente é um negócio esquisito. Né? E aí, a importância, né, de cuidar da vida espiritual, até porque eu estava ouvindo uma vez uma pastora metodista numa palestra falando sobre intimidade com Deus, e aí ela estava falando, né, que às vezes a gente fica na correria do ministério e não separa aquele tempo a sós com Deus. Não necessariamente oração, porque quando a gente está atrasado e perde o ônibus, a gente ora. Meu Deus, traz logo o ônibus, não é assim? Então, ou quando de repente você está andando na rua sozinho. Eu sou de um tempo que quando a rua estava deserta, a gente torcia para aparecer alguém. Hoje não, se a rua estiver deserta, a gente torce para continuar deserta. E aí nisso, eu lembro que a gente ficava assim: meu Deus, está muito deserta essa rua, Senhor, faz alguém aparecer aí. E quando aparecer alguém, a gente ficava até aliviado, né? Então, assim, orar, todo mundo ora o dia todo. Agora o a sós com Deus do tipo: Senhor, eu vim aqui só para conversar contigo. Quero dizer para o Senhor o quanto eu amo, o quanto eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida, no meu ministério, né? E sei lá, e aí você começar a abrir o coração e tudo e tal, aí desce uma lágrima, a gente canta um louvor e tudo. Assim, esse tipo de coisa, muitas vezes a correria rouba da gente. A gente já acorda meio que desesperado, né? E aí tá ali, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, não sei quem, em nome de Jesus e tal, faça mal, faça bem, e pá. E nessa correria todinha, e o que acontece? Às vezes por causa do próprio ministério.
diga-se de passagem, né, o domingo do crente, se bobear, é um dos domingos mais, é um dos dias mais agitados que o crente tem, né? Em vez de ser aquele dia de contemplação, meditação, consagração, é um dia de correria. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo, por causa da correria, nem orou direito. Já levantou assim, meu Deus, estou atrasado, tem que correr, né? Aí, mãe, tem como passar minha camisa? Ou então, se for igual o Robelão, vai ali no cabide, olha, peça aqui. Opa, beleza, foi, partiu a igreja. Então, é um tipo de situação, né, que assim, às vezes a gente, né, tá correndo por causa da obra de Deus. E a ideia aqui não é trazer culpa para ninguém, mas a obra de Deus mais importante que a gente tem é a gente. Porque não é a gente que Deus vai usar, não é através da gente que Deus vai falar, não é a gente que vai orar pelas pessoas, não é a gente que vai pregar para as pessoas, ou seja, o primeiro trabalho, o primeiro ministério, a primeira pessoa a ser liderada por nós é a gente. E às vezes a gente se descuida disso, né? Então é importante a gente pensar com carinho nisso daí. Aí, vamos pensar nas atividades do missionário no campo. O missionário, como uma pessoa chamada por Deus, por um trabalho específico, deve trabalhar com dedicação e sabedoria. E aí nisso, ele precisa traçar plano. Eu quero isso, eu quero aquilo, e eu vou tentar fazer. Por exemplo, você vai reparar que Neemias, quando ele recebe a informação, olha como é que são as coisas, né? A gente fala muito de restauração dos muros, não sei o que, parará, mas pensa o seguinte, ele faz o levantamento. Meu irmão, como é que está o povo de Jerusalém? Aí vem o diagnóstico. Muralha está em ruína, porta queimada, tal. Aí ele faz o quê? Vai orar. Aí orou, passou uns 4 meses mais ou menos. Aí o rei fala para ele, o que está acontecendo contigo? Em vez dele falar assim, minha cidade, né, tal, não sei o que, ele faz um apelo meio que emotivo, né? Como é que eu poderia ficar? O meu povo, não sei o que, tal. Ele, não, peraí, o que você precisa? Aí parecia até a esposa mandando mensagem pro marido comprar as coisas. Preciso disso. Sabe o que é isso? Preparo. Ele já sabia o que, se vier a oportunidade, eu tenho a relação do que eu preciso. Não é aquela pessoa do tipo, Deus deu a oportunidade e fica assim, e agora o que eu faço? Não. É que nem, por exemplo, um amigo, né, chegou e botou uma foto do carro de som dele para fazer divulgação. Aí eu já mandei a mensagem para ele, olha, eu tenho um carro, só não tenho equipamento, mas tenho um motorista. Se você quiser eu trabalhar para você, eu trabalho para você. Né? Então, às vezes a gente, né, não se dá conta que a oportunidade, ela chega. Só que nem sempre a gente está preparado para ela. Então, é importante a gente ter aquela ideia de que assim, hoje parece que nada vai fluir. Ontem não fluiu nada. Eu estou indo embora para casa e parece que amanhã vai ser a mesma coisa. Mas se eu estiver preparado e vier a oportunidade, opa, eu estou pronto. E aí, o que acontece com boa parte dos crentes? Né? Os crentes, eles não se preparam. E aí, quando a oportunidade vem, eles não conseguem perceber que é a oportunidade que ele teria, se ele tivesse preparado. Mas o pastor nunca me dá oportunidade. O pastor está de olho em você. Às vezes tem algumas coisas que, poxa, tente se colocar no lugar dele. Não vou confiar isso na mão do fulano. O próprio Jeremias, quando ele começa a reclamar com Deus chega para ele e fala assim, eu coloquei você para correr com quem está a pé. E você está reclamando. Como é que você pode botar você para correr com quem está a cavalo? Então, às vezes, a gente está aqui numa dificuldade e já está querendo morrer. E está pedindo que Deus faça, como digamos, eu sou pastor de 10 pessoas e aquela gente já me faz chorar, já me deixa arriado, eu fico dizendo para Deus que vou desistir, e na hora da oração eu estou assim, Senhor, eu quero ser pai de multidões.
Não dá conta das 10 ovelhas. Não dá conta das 10 ovelhas que é a multidão. Tá maluco, né? Então a importância, né, do preparo. O que eu preciso fazer para isso aqui mudar? Como é que eu posso fazer para alcançar esse tipo de gente? Que tipo de argumento é mais adequado? Como é que eu posso me aproximar? Qual é a cultura do lugar? E coisas do tipo, né? É importante ter essa preocupação. E também, até mesmo, a questão de avaliar o método. Deu certo? Porque você fez o planejamento. E aí você, ao organizar as coisas, você pensou, fulano pode fazer isso, Beltrano aquilo, eu faço isso aqui e tal. Mas agora, você consegue, de alguma forma, despertar o pessoal, chamar o pessoal, atrair o pessoal para o projeto? Conseguiu? Beleza, mas agora vamos verificar, vamos controlar o resultado. Espera aí, eu consegui atingir o alvo ou não consegui atingir o alvo? Então é importante a gente ficar ligado nisso daí. E ter aquela humildade, olha, pô, não deu certo, vou tentar mais uma vez. Não consegui, preciso saber onde foi que eu errei. E aí, o 5º capítulo, grandes nomes, né, em missões e os seus trabalhos. Bem, missões se fazem em nome de Jesus, pelo ministério do Espírito Santo para a glória de Deus Pai, e na instrumentalidade de servos e servas fiéis a Deus, que se entregam sem reservas para serem testemunhas neste mundo em trevas. Rafael, pode trazer, por gentileza, um copo para mim? Sim, agora. Aí, o que acontece? Nós mesmos que estamos aqui, somos resultados de quê? Do trabalho de alguém. Tudo bem que a gente não percebe isso pelo fato de eu fui numa igreja perto da minha casa, levantei a mão e aceitei Jesus. Mas aquela igreja começou como? Ela foi plantada por que outra igreja? E que outra igreja? E quem chegou aqui em Duque de Caxias primeiro para começar a igreja? Quem chegou primeiro no estado do Rio para começar a igreja? Quem chegou no Brasil para começar a igreja? Obrigado. Está dando para entender? Então, todos nós que estamos aqui, nós somos fruto de sementes que foram plantadas lá atrás. E a gente tem que se perguntar, né? Que semente a gente está lançando para as futuras gerações. E aí, pensando, né, nas testemunhas de Cristo na obra missionária, é claro que todo mundo, com certeza, não tem dúvida sobre Jesus. Tem até uma frase que diz, né, Deus, ele amou tanto o mundo que fez do seu filho um missionário. Né? Então, Jesus é a prova conclusiva, né? É o argumento mais